Bem-vindo ao segundo episódio da nossa série Geração de Investidores Globais. Para você que não viu e caiu aqui de paraquedas, o link da primeira aula estará aqui em cima. Nessa primeira aula eu conto sobre os fundamentos dos investidores de longo prazo e explico um pouco mais sobre o funcionamento dessa série, que tem como objetivo mostrar para você como conquistar a liberdade financeira, como construir um futuro mais seguro para você e sua família e como você não precisará depender de terceiros na sua aposentadoria. Nessa aula eu quero falar um pouco mais sobre ciclos de mercado e lembrando que a partir dessa aula, as aulas só ficarão disponíveis por 7 dias. Então você tem até semana que vem para conseguir ver, rever e mandar as suas perguntas aqui nos comentários. Eu vou responder todo mundo, eu pessoalmente vou responder, vou ver a sua carinha e quero você comigo nessa jornada. Combinado? E fique comigo até o final do vídeo, porque lá eu vou mostrar alguns indicadores antecedentes. Esses indicadores podem prever um momento de retomada do ciclo e um momento de grande recessão. Chega de enrolação, vamos para o vídeo. Compreender a dinâmica dos ciclos de mercado provavelmente vai ser algo que vai te dar uma mega vantagem competitiva. E eu tenho certeza que se você entender o funcionamento e compreender a dinâmica do ciclo de mercado, entender também os indicadores antecedentes, você estará na frente de muitos outros investidores. Mas afinal, o que são esses ciclos de mercado? Vamos pegar aqui uma coisa um pouco mais cotidiana e até sair do mercado. Você tem a sua vida fitness em alguns momentos específicos, né? Tem alguns momentos que você tá fazendo mais caminhada, você tá saindo ali para jogar bola, tá comendo bem, mas em outros momentos você tá meio que avacalhando, comendo churrascão, tomando uma cerveja, nem ligando o que é fitness, emagrecer, até que a sua mulher fala: "E agora, João, você tem que dar uma emagrecida, a tua barriga, tu não tá nem conseguindo ver o negócio." Exatamente isso. Isso são o quê? Ciclos, né? Você tem um momento ali onde você tá num período mais fitness, em outros períodos você tá naquele período mais avacalhando mesmo na dieta. Isso são os ciclos, tá? E ciclos de mercado são flutuações recorrentes e irregulares nos preços do mercado acionário. A gente trouxe o mesmo ciclo da sua vida fitness para o mercado de ações. E obviamente, em alguns momentos, o seu ciclo de vida fitness estará em expansão, você estará progredindo, você estará evoluindo, e em alguns outros momentos estará em depressão, você estará regredindo, você estará engordando. No mercado é o mesmo funcionamento. Em alguns momentos o mercado está expandindo, crescendo, as coisas estão evoluindo. Em outros momentos, nós chamamos até de crise, o mercado ele acaba desabando. Os preços corrigem, as ações acabam despencando, os fundos acabam performando muito mal e assim por diante. Você pode, até poderia, eu aqui no caso, dividir o ciclo de mercado em diversas fases, mas com o intuito de facilitar para que você possa compreender sobre esse funcionamento dos ciclos de mercado e assim conseguir se destacar na frente dos outros investidores, eu vou resumir aqui em 4 principais fases. A primeira fase é a fase de expansão, né? Uma fase de crescimento. Segunda fase é realmente a crise. Terceira fase, depressão. E a última fase, recuperação. Eu vou deixar uma foto aqui para vocês compreenderem. Vocês conseguem observar que nós temos ali no início um período um pouco mais expansivo, depois chegando, enfim, na crise, depois a depressão e por último a recuperação. Depois da recuperação, inicia-se novamente esse ciclo, o seu ciclo de dieta fitness, no exemplo que eu acabei trazendo. A ideia vai ser agora explicar os acontecimentos de cada fase, o sentimento dos investidores e a questão financeira, econômica de cada uma dessa fase. Isso aqui é um conteúdo super importante e por isso só ficará disponível por 7 dias. Fechados? Então vamos começar aqui. Vale ressaltar também que isso aqui será sobre uma ótica do mercado americano, que é onde eu vivo e onde eu já invisto há mais de anos. No primeiro momento de ciclo de mercado, nós temos, como eu já comentei, a expansão.
Aquele momento onde as empresas estão apresentando resultados melhores, aquele momento onde as coisas estão progredindo, está saindo notícias sobre o mercado financeiro em algumas revistas, você escuta o seu amigo que antes nunca quis saber sobre exatas ou mercado acionário começar a falar que comprou uma certa empresa e teve uma certa valorização. E isso traz um ponto muito interessante que Napoleão já dizia: há duas coisas que unem os homens, o medo e o interesse. Perceba que nesses momentos que eu vou falar dos ciclos de mercado, estará ali nítido o interesse, ou seja, a ganância, e o medo. É assim que se comporta também um ciclo de mercado. E por que eu falo isso? Porque nesse momento os investidores estarão mais otimistas, eles se sentirão invencíveis, eles vão ignorar completamente a coisa mais importante do mercado, que é o risco. O foco não será no risco, o foco não será em quanto ele pode perder, e o foco nesse momento do mercado é exclusivamente ganhar. Ganhar, lucrar, as pessoas querem entrar no mercado e aí vem aquele dilema. Agora é diferente, agora as empresas são assim, agora as empresas são assado, nós estamos, que nem aconteceu na crise de 2008, no mercado imobiliário, então não vai acontecer igual acabou acontecendo nas ações. Esse é o grande dilema de uma fase expansiva do ciclo de mercado. E, obviamente, nesse momento em específico, os investidores começam a ceder, até aqueles investidores que se diziam racionais, ceder e começar a seguir a manada. Ir para aquela empresa, estão falando de outras empresas, vamos para essas outras empresas, falou de um case específico, os investidores vão para esse case específico. É um momento um pouco mais otimista do mercado. E nesse momento há três coisas específicas que eu nunca vi ninguém falando, que é o lado financeiro, né? Nesse momento do mercado, a taxa de juros tende a estar baixa, ou seja, pegar dinheiro se torna muito mais barato. O que antes você pegava 10 mil reais tendo um juros de 10%, nesse momento de otimismo, você pega agora esses mesmos 10 mil reais, mas pagando uma taxa de 2%. Ou seja, se endividar, tomar dívida, é muito mais barato, fazendo com que famílias, investidores e agentes peguem dinheiro emprestado para investir, para fazer aquisições e muitas vezes o que acaba acontecendo em um período otimista, pegar dinheiro para investir, ou seja, se alavancar. E agora, um pouco mais na parte da empresa, há um investimento muito massivo decorrente desse grande empréstimo que as empresas estão fazendo por conta dessa taxa de juros baixa em bens de capital de início, né? Bens de capital inicial. Ou seja, nesse momento as empresas costumam investir muito em pesquisa e desenvolvimento, em produção e em ativos imobilizados. O que seriam esses ativos imobilizados? São aqueles terrenos, são os imóveis, carros, ou seja, todos esses bens de capital que não são diretamente ao consumo, mas sim um passo um pouco mais atrás. E por fim, obviamente, essa fase de otimismo leva para uma segunda fase muito específica e chocante, portanto, a importância de você compreender os indicadores antecedentes. E essa segunda fase é realmente a crise. Nesse momento, o mercado começa a cair com força, os preços das ações, dos ETFs começam a desabar, o investidor que se dizia de longo prazo, ou o investidor leigo, aguenta uma, duas quedas, 20%, mas no final das contas acaba cedendo. Ele fala que o mercado é cassino, que não é possível construir patrimônio investindo na bolsa, e ele acaba cedendo, encerrando as posições, fazendo aquele movimento de manada de vender, de comprar na alta e, portanto, vender nesse período onde ele deveria manter posição, que é em um momento de crise. O pessimismo, a ansiedade e até o medo permeiam os investidores, tanto novos, tanto velhos, porque é um momento realmente atípico e complicado do mercado. Esses são os três principais sentimentos que você consegue observar nitidamente, seja em blogs, seja em grupos do WhatsApp, ou seja, porque eu sei que você participa no Twitter, por exemplo. Nesse cenário, as empresas que estavam produzindo loucamente, se endividando para produzir, aumentando seus ativos, aumentando seus estoques, agora observam ali que tem 100 mil iPhones, mas nenhum comprador.
Ou seja, muito estoque e pouca demanda. O medo agora é como é que eles vão refinanciar essa dívida, como eles vão pagar essa dívida. E há uma luta, portanto, em não ter que vender ativos para que assim eles não tenham que diminuir os seus bens. E eles possam, mesmo assim, com algum caixa, de alguma forma, conseguir pagar essas dívidas que eles acabaram adquirindo no período de expansão. Os bancos agora, que antes emprestavam a rodo para qualquer pessoa, estão tendo mais cautela. Estão apresentando um prejuízo muito elevado. E, claro, muito decorrente por conta dessa provisão para muitos investidores e para muitas famílias que possam vir a ser inadimplentes, famoso PPL, ou no Brasil, né, PDT. Até que chegamos na fase 3, a depressão. Raiva, pânico, uma depressão e tristeza profunda permeia o mercado. Nesse momento, as empresas estão tentando ser eficientes com o pouco que sobrou. Elas não querem vender seus imóveis, seus carros, mas mesmo assim estão tentando loucamente pagar as suas dívidas, o que é praticamente impossível dado as quantidades de dinheiro que ela acabou adquirindo como dívida. Muitas empresas endividadas acabam fechando as portas, acabam falindo. E, claro, a bolsa nesse momento está nas mínimas. Houve uma saída muito grande de investidores que agora chamam a bolsa como cassino e dizem que nunca mais vão investir nesse mercado. Planos, projeções e construções que as empresas vinham fazendo, dado a demanda grande que ela tinha naquele período expansivo, agora são reajustados, estão lidando com uma realidade totalmente diferente. Em alguns casos, as empresas e até as famílias têm que realmente vender seus bens, seus ativos, seu imóvel, sua casa, para conseguir pagar essa alavancagem ocorrida num período de grande expansão. E claro, nesse momento é que os bancos são mais seletivos para quem eles vão emprestar. Ninguém está querendo muito mais dinheiro. O objetivo é meio que sobrevivência. Nós presenciamos muito isso na crise do corona. Sobrevivência era a palavra da vez. Não era ganhar, não era perder. Era sobreviver a esse cenário atípico de home office e um cenário totalmente caótico de pandemia. Por fim, as empresas, antes de, claro, voltarem a se recuperar e retomar nesse processo de ciclo, expansão e crise, elas estão com uma capacidade ociosa gigantesca. Ou seja, uma empresa que antes produzia e acabava vendendo 100 mil reais, ocupando 100% dos seus prédios, das suas operações, agora está ocupando só 50%. A sua capacidade ociosa de produção está num nível muito maior. E por fim, chegamos na tão esperada recuperação. Os investidores já estão mais aliviados, estão esperançosos acima de tudo, o mercado já está apresentando uma leve recuperada, as empresas já estão conseguindo investir, dado um leve aumento no consumo e os dois acompanhando e subindo junto, gera realmente esse crescimento. As empresas já estão conseguindo aumentar aquela capacidade ociosa que acabou tendo uma diminuição gigantesca, dado o baixo consumo nesse período de depressão. E é nesse cenário que os investidores sábios e aqueles que realmente compreendem o ciclo de mercado começam a entrar. Mas eles não entram só com aquela premissa ou indo justamente no efeito manada, porque nesse momento aqueles investidores depressivos ou aqueles investidores que estavam em pânico ainda não estão entrando, obviamente. Portanto, os investidores que entram aqui, conhecidos também como smart money ou investidor institucional, são aqueles que dominam o mercado e o ciclo de mercado e compreendem, acima de tudo, esses indicadores antecedentes que eu vou compartilhar com você agora. Então, se você quer saber um pouco mais sobre esses indicadores que eu vou mostrar aqui, que possibilitam você prever, dizendo dessa forma bem grotesca, os ciclos de mercado, os momentos de crise e os momentos de expansão e recuperação, então fica aqui comigo e vamos começar aqui com o primeiro, que é justamente sobre a taxa de juros. Lembrando que o link
para você acessar esses 3 indicadores que eu vou passar e você também ter acesso às taxas, informações sobre as corretoras aqui nos Estados Unidos, estará aqui embaixo, tá? E colocando a palavra perseverança, você vai conseguir liberar esse documento. Combinado? Então vamos retomar. O primeiro indicador antecedente que eu quero compartilhar com vocês é a taxa de juros. Melhor dizendo, é o diferencial entre o rendimento de um título que vence daqui 3 meses, mais conhecido como no mercado americano como Bill. Eu tenho um vídeo exclusivo falando sobre renda fixa nos Estados Unidos, dá uma conferida aqui em cima, comparado com o rendimento dos títulos que vencem daqui 10 anos. Quando os rendimentos dos títulos que vencem daqui 3 meses estão a nível maior do que um título que vence daqui 10 anos, e já temos um histórico de 50 anos que isso acabou acontecendo e sendo um indicador eficiente, mas quando o de 3 meses acaba trazendo uma performance, uma rentabilidade maior do que o título que vence daqui 10 anos, significa um período recessivo pela frente. Quando o título de 10 anos está muito descolado, está muito acima do de 3 meses, isso quer dizer um período de expansão pela frente. E eu vou colocar aqui na tela para você acabar observando junto comigo. Você tem aquele período ali antes da crise.com, certo? Onde nós presenciamos ali a taxa de juros, quando ela está abaixo de zero, abaixo dessa linha preta, significa que o título de 3 meses realmente ele está maior do que o título de 10 anos. Então, antes da bolha.com, antes da crise ali de 2008 acabou acontecendo e a crise agora do corona. Então, é um indicador que não falhou nos últimos 50 anos. E ele acabou prevendo a crise num período de 3 a 24 meses. 24 meses foi o que acabou acontecendo em 2008. Ou seja, em 2006, houve esse aumento da taxa de juros, da rentabilidade do título de 3 meses, comparado com a rentabilidade do título de 10 anos. Por que isso ocorre? Bem, perceba que no momento de expansão, os investidores e os empreendedores querem, obviamente, comprar, captar dinheiro de curto prazo. Mas, em contraparte, alguns investidores acabam buscando uma segurança maior e investindo em títulos mais longos, em títulos de longo prazo, muitas vezes relacionado com esse título de 10 anos. Então, há uma venda, nesse caso, um empréstimo, uma dívida sendo gerada no curto prazo e uma compra desse título de longo prazo. Quando você compra um título, o preço aumenta. O preço aumentando, a taxa de rentabilidade do título acaba diminuindo. Lembrando que eu deixarei aqui na descrição esse documento com os 3 links que eu vou falar para vocês e também com as informações sobre as corretoras americanas aqui na descrição. Combinado? O segundo indicador que eu vou compartilhar com vocês é o preço do container de cargas secas. Ele busca medir a demanda por containers aí que vão acabar levando cargas secas, né? É um ótimo indicador para a gente acabar observando a demanda por esses tipos de container. Eu vou colocar o gráfico na tela para vocês darem uma olhada até no comportamento da bolha dos anos 2000, na bolha de internet, e na bolha lá de 2008. Perceba que essa crise do corona foi uma crise, claro, atípica, houve um evento nesse caso e não estava ocorrendo uma expansão tão grande. Não havia muita demanda por produtos, por até nesse caso esses containers, porque perceba, para você produzir um container aí, um navio que vai acabar fazendo essa leva, vai demorar muito tempo. Portanto, nós conseguimos medir a demanda por esse tipo de frete. Portanto, é um indicador antecedente de uma eficiência, e consegue mostrar aí se estamos próximos de um período recessivo ou de um período de expansão. O último indicador que eu vou colocar aqui para vocês, ele mede a atividade econômica e é um indicador de construção civil. Ele mostra para gente o número de casas que foram construídas num certo período. Vou colocar na tela para vocês verem o comportamento desse indicador. Perceba, nesses pilares cinzas, são as grandes crises ou alguma crise que acabou acontecendo. Perceba o comportamento do gráfico, claro que ele não é eficiente 100% das vezes. Por exemplo, na crise dos anos de 2000, você não tem uma eficiência, O mais eficiente, como eu já comentei com vocês,
é justamente aquele da taxa de juros, tá? Mas aqui você tem algumas confirmações desse indicador, certo? Em alguns períodos que foram realmente recessivos. Combinado? Então a ideia não é você olhar um exclusivamente, e sim conseguir unir 3 indicadores ou mais indicadores, que eu não queria trazer aqui, até porque ia ficar uma aula muito complexa, e assim fazer a sua análise do momento do mercado, e se você, claro, ao observar esses indicadores, pode dizer se estamos num período próximo à recessão ou num período próximo a uma expansão. E agora eu quero saber de você que ficou aqui até o final, já viu a palavra-chave e já compreendeu sobre ciclos de mercado. Qual momento do ciclo do mercado você acha que nós estamos? Nós estamos num período de expansão, nós estamos aqui numa crise, numa depressão, onde os investidores estão ali em pânico ainda, ou você acha que estamos numa leve recuperação? Mande aqui nos comentários, que se chegar a 15 comentários, eu vou falar um pouco mais da minha opinião no meu Instagram. Meu Instagram fica lá aqui em cima, se você me acompanhar, mandar mensagem, estou interagindo sempre com vocês. Mandem suas dúvidas aqui nos comentários e coloque qual momento do ciclo você acha que nós estamos. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e chamar o seu amigo que quer aprender a investir nos Estados Unidos. Lembrando que essa é a segunda aula dessa série Geração de Investidores Globais. A ideia é mostrar para você como construir patrimônio, construir o seguro da sua família e o seu, e não depender de terceiro na sua aposentadoria. A aula ficará por mais 7 dias disponível, você vai conseguir acessar, compartilhar e colocar a sua dúvida aqui nos comentários. Vejo você numa próxima. Até mais!